Meus amados, nós vamos falar hoje uma mensagem baseada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 20, que diz: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E vamos dar um título a esta mensagem: O isolamento social não é um problema para a igreja. Meus amados, quando nós estudamos um texto bíblico, é importante nós observarmos algumas coisas essenciais para a compreensão do texto bíblico que nós estamos lendo. A primeira coisa que nós devemos observar com cuidado quando estamos estudando um texto bíblico, em primeiro lugar, devemos saber quem está falando. Quem é que fala nas palavras do texto bíblico que você está lendo, estudando, para que haja uma compreensão. Depois é preciso você saber o que esse personagem está falando, o que o personagem está falando. Ou seja, é importante você saber o que ele fala. E depois é muito essencial você descobrir na sua leitura bíblica para quem ele fala. São coisas importantíssimas a se analisar, a se observar quando se estuda a Bíblia. E também, amados, nós precisamos, para compreender uma leitura bíblica, entender o contexto histórico que o texto bíblico se aplica. Em que contexto histórico ele se aplica? Se é a história de Israel, se é a história da igreja. E assim você vai poder compreender uma leitura bíblica, um estudo bíblico. Você mesmo vai entender. Em primeiro lugar, você vai perceber quem é que está falando naquele texto bíblico que você está lendo. Depois você vai analisar o que a pessoa está falando, o personagem está falando. E depois você vai analisar também, é indispensável saber a quem é dirigida aquela palavra que o personagem está falando, ou seja, para quem ele está falando. E não podemos deixar de analisar o contexto histórico a que aquele texto se aplica, aquela palavra se dirige. É imprescindível entender, localizar o contexto histórico a que aquele texto bíblico se aplica. Isso é muito importante quando nós estudamos as Escrituras. O versículo que nós falamos inicialmente do Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, o versículo 20, é uma sequência que já vem desde o versículo 1, onde Jesus inicia um diálogo com os seus discípulos. Aqui nesse capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, o qual nós extraímos para a nossa reflexão, nós vemos Jesus variar o alvo de suas palavras conforme o público que ele pretende alcançar. Aqui no capítulo 18 você vai ver Jesus direcionar as suas palavras de forma a alcançar um público variado. Por isso é importante fazer o estudo do contexto daquele tema bíblico que você está estudando e descobrir quem fala, o que fala e para quem fala, e localizar o contexto histórico a que aquele texto bíblico que você está estudando se aplica. No capítulo 18, nós vemos aqui que Jesus fala aos discípulos, no versículo 1. Jesus, no capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, ele fala
aos discípulos, aos 12. Quando nós dizemos discípulos, estamos falando aos 12. No versículo 1, no versículo 3, no versículo 10, no versículo 12, no versículo 13, no versículo 14, no versículo 18, no versículo 19 e no versículo 35. Todos esses versículos indicam que Jesus estava falando com os 12. Mas Jesus também, aqui no capítulo 18, ele dirige as suas palavras, o seu ensinamento, além de falar diretamente aos 12 discípulos, ele dirige suas palavras a um público indefinido. Nós vemos isso no versículo 4 do capítulo 18. Jesus está dirigindo as suas palavras a um público indefinido. No versículo 5, no versículo 6 e no versículo 7, abrindo aqui nosso tema com chave de ouro. Jesus fala no versículo 20 a um público indefinido também. É curioso e importantíssimo você observar essas coisas, porque quando Jesus diz: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azênia e se submergisse na profundeza do mar. Jesus está falando isso aqui a um público indefinido. Da mesma forma, Jesus está falando a um público indefinido, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. E assim por diante. Mas existem palavras que Jesus falou diretamente aos 12. Por exemplo, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. No versículo 18, Jesus está falando esta palavra com os 12. Não é para um público indefinido, não é para João, como nós veremos adiante, que Jesus fala também a João, especificamente aqui nesse capítulo 18, e fala diretamente a Pedro. Conforme Lucas 9:49, nós vemos que Jesus fala a João nos versículos 8, 9, 15, 16 e 17, e fala a Pedro dos versículos 21 ao 34. Mas aqui, quando Jesus diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. No versículo 18, Jesus está falando aos 12, e não a um público indefinido, e não a um discípulo em específico. Da mesma forma, Jesus diz aos 12, no versículo 19: também vos digo que se 2 de vós concordardes na terra, ou concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Jesus dirigiu esta palavra, este ensinamento, somente para os 12. Não foi para um discípulo em específico e não foi para um público indefinido. Como nós vemos no versículo 20, que Jesus dirige as suas palavras a um público indefinido, nos alcançando hoje. Nós, então, somos pertencentes a esse público indefinido, do versículo 20, que diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, que a melhor tradução seria reunidos ao meu nome, aí estarei eu no meio deles. Se Jesus estivesse falando esta palavra do versículo 20 aos discípulos, aos 12, Jesus teria dito: porque onde estiverem 2 ou 3 de vós reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio de vocês ou no meio de vós. Mas Jesus disse: eu estarei no meio deles, porque essa palavra é dirigida a um público indefinido. É por isso, amados, que é importante que se saiba quem está falando, o que está falando, para quem está falando e o contexto histórico a que esse texto bíblico que você está estudando se aplica. É fundamental para entender as Escrituras.
O próprio Espírito Santo é o nosso mestre, mas é preciso seguir esses parâmetros básicos do estudo das Escrituras para entender, para não seguir numa tentativa de obedecer coisas que foram definidas para, por exemplo, os judeus, ou para os 12, ou para algumas pessoas em específico naquela época a quem Jesus dirigia. Mas existem palavras direcionadas a um público indefinido em todos os tempos, em todos os lugares, chegando até nós nos dias de hoje. Como dissemos, Jesus poderia ter dito: onde estiverem 2 ou 3 de vocês, dos vocês 12, reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio de vocês. Mas Jesus não disse isso. Quando Jesus disse no meio deles, indica que é um público indefinido, no nosso meio. Por isso, o isolamento social não é um problema para a igreja. Não é um problema para os cristãos. Não é um problema para nós, porque o Senhor está conosco. A profecia do versículo 20 está se cumprindo nos lares, nas casas, nas famílias, e não nas instituições, e não nas denominações, e não nas igrejas institucionalizadas, mas no povo, que é a igreja do Senhor. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. Que Deus os abençoe nessa rica e abundante graça.